No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Após afastamento do presidente da CBF, Rogério Caboclo, jogadores da seleção brasileira anunciam que vão disputar Copa América no país. Exército impõe sigilo de 100 anos para processo administrativo que livrou o general Eduardo Pazuello de punição por participação em ato político ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes abre sigilo do inquérito sobre atos antidemocráticos e pede esclarecimentos à Procuradoria-Geral da República para decidir se arquiva a investigação. Essas e outras notícias na edição desta terça-feira, 8 de junho do ano de 2021, do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. A CPI da pandemia no Senado retoma hoje os depoimentos para ouvir novamente o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e dessa vez com muito mais questões a explicar, após as declarações da médica infectologista Luana Carvalho na última semana, que foi escolhida por ele para o cargo de secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19, atuou por 10 dias, mas não teve sua nomeação efetivada por pressões da ala negacionista do Palácio do Planalto. Além disso, ele terá de comentar também a existência já confirmada do tal gabinete paralelo no enfrentamento à Covid-19, liderado pelo deputado Osmar Terra com a participação da médica Nise Yamaguchi, que também já depôs à comissão. Será mais um dia de fortes emoções no Senado. Vamos ver se dessa vez Queiroga deixa as mentiras de lado e expõe as entranhas da condução da pandemia no governo federal. Eu também gostaria de aproveitar para ler aqui mais um belo artigo escrito pela jornalista Cristina Serra e publicado no último sábado pelo jornal Folha de São Paulo, onde ela trata dessa absolvição do ex-ministro general Eduardo Pazuello pela cúpula das Forças Armadas. O título do texto é Bolsonaro e a Anarquia Militar. A indulgência do comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira, ao ato de flagrante indisciplina do general Eduardo Pazuello terá consequências de alto risco para a conjuntura política brasileira. Mas não se pode dar a essa decisão a responsabilidade pela instalação da anarquia entre os fardados. Ela fomenta a anarquia, é certo, mas o caldo de insubordinação começou a ferver faz tempo. O marco mais explícito da permissividade nos quartéis deve-se a outro comandante da força, o general Vilas Boas, e seu post ameaçando o STF na véspera da votação do habeas corpus de Lula em 2018. Na campanha daquele ano, militares da ativa engajaram-se com desenvoltura em exércitos digitais, públicos ou não, a favor de Bolsonaro. Como se sabe, em instituição hierarquizada, o exemplo vem de cima. Também deu mau exemplo o então ministro da Defesa, Fernando Azevedo, quando acompanhou o Bolsonaro em sobrevoo de apoio à manifestação contra o Congresso e o STF, que pedia intervenção militar. Ao ser defenestrado em março, afirmou ter preservado as Forças Armadas como instituição de Estado. Cinismo ou ingenuidade? É claro que há nuances e divergências de pensamento entre os militares, mas essas diferenças não abalam, por ora, o projeto que os trouxe de volta ao poder. Este é um governo colonizado por e para militares, com seus salários, cargos, mordomias, privilégios e outras benesses. As Forças Armadas carregam a mancha de 21 anos de ditadura, tortura e morte de opositores.
Com Bolsonaro, reforçam sua tradição golpista, associam-se ao morticínio de brasileiros na pandemia, aprofundam-se no pântano da história, mas não estão sozinhos. Bolsonaro fermenta o caos com a complacência de parcelas da sociedade civil, como o capital financeiro, oligarcas do agronegócio, setores do legislativo e do judiciário, mídia, igrejas. A desgraça deste país é uma obra coletiva. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu converso com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Gilberto Maringoni. Gilberto Maringoni, bom dia. Oi, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem aí na produção e eu espero também que quem esteja ouvindo o programa, esteja bem na medida do possível, claro, nessa situação de caos em que nós nos encontramos. Maringoni, muito obrigado por você mais uma vez dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Maringoni, aquele quadro de ampliação das ameaças do bolsonarismo parece que chegou próximo do ponto de ebulição, após essa grave e perigosa decisão da cúpula das Forças Armadas em não punir o general Eduardo Pazuello, militar da ativa que participou de um ato político com o Jair Bolsonaro algumas semanas atrás aqui no Rio de Janeiro. O comunicado do Exército diz que os argumentos do Pazuello foram acolhidos e o processo por indisciplina acabou arquivado. Há avaliações no sentido de que o general Paulo Sérgio de Oliveira, comandante do Exército, tentou livrar a sua cabeça e reduzir o vexame da alta cúpula, já que a interpretação é de que o Jair Bolsonaro revogaria uma eventual sanção ao ex-ministro da Saúde, sendo ele comandante em chefe das Forças Armadas. Mas a leitura predominante é de que ele terá problemas com a tropa, que teria perdido completamente o respeito dentro do Exército. Como é que você analisou essa decisão das Forças Armadas, Maringoni, e tudo o que ela representa e pode provocar em um cenário de recrudescimento do autoritarismo e enfraquecimento do presidente da República? Olha, essa crise envolvendo a não punição do general Pazuello foi uma forma das Forças Armadas continuarem se mantendo junto à sua cria. Bolsonaro é cria das Forças Armadas, e do Bolsonaro manter uma situação de apoio e de estruturação do seu governo. Eu vou tentar falar um pouco de por que nós chegamos a esse ponto e o que, a meu ver, significa essa passada de pano no Pazuello. O Bolsonaro precisa
das Forças Armadas para manter seu governo em pé, porque ele não tem um partido que vertebre a administração. Ele não tem um vetor organizador da sua administração. Se a gente olhar para trás, os últimos governos, nos últimos 30 anos, o governo Sarney se organizou em torno do PMDB. O PMDB é diferente dessa amálgama, dessa gosma hoje liderada aí por essa turma, Baleia Rossi, Michel Temer e outros, e era o PMDB do Ulisses Guimarães, era o MDB da Constituinte, o MDB com projeto nacional, e isso, de certa maneira, manteve e colocou em pé o governo Sarney. O governo Fernando Henrique tinha uma aliança PSDB-DEM, uma aliança de centro-direita, que também estruturava. O que quer dizer estruturar? Não é só ter voto nos estados, é ter representatividade, legitimidade, enraizamento social. Os partidos têm prefeitura, os partidos influenciam o governo do estado, enfim, eles se consolidam na base da sociedade e servem como um sustentáculo último para que um governo não caia, para que o governo possa agir, para que o governo possa ir adiante. O PT, as administrações do PT, a mesma coisa, era uma aliança de centro-direita, quer dizer, o PT era um centro-esquerda e uma aliança com o PMDB, era PT-PMDB. E isso também tinha essa mesma característica de legitimar e de dar solidez à estrutura governamental. Com quem que o Bolsonaro se elege? O Bolsonaro se elege com esses agrupamentos de balcão, esses balcões de negócio como o PSL, PRTB, essa miríade de agremiações fisiológicas que não dão sustentação, seja por não terem quadros suficientes para compor um governo, mas também por não terem legitimidade social na manutenção, na operação, enfim, para tocar o dia a dia do governo e para estabelecer algum projeto de médio e longo prazo. Olha bem, eu não estou falando aqui projeto no sentido de ter uma ideia de que tipo de país nós queremos, mas projeto, até o projeto mais mesquinho, que é de se manter no poder, que é de dar uma sangrada em alguns postos da administração. Isso não tinha. E o Bolsonaro lança a mão de uma força organizada, que são as Forças Armadas. O histórico das Forças Armadas brasileiras não é nem um pouco edificante, aliás, é até vergonhoso. São forças armadas que não servem, por exemplo, para defender as fronteiras do país em caso de ataque. São forças armadas formadas na Guerra Fria, formadas para reprimir o povo e para dar golpes de Estado. É uma estrutura autoritária que os governos pós-ditadura não tocaram, não procuraram democratizar. E hoje as Forças Armadas são formadas por um comando de baixíssimo nível, seja intelectual, seja de preparo técnico e seja cultural. Você vê uma declaração, por exemplo, de um sujeito de mais de 60 anos, como esse General Ramos, que foi tomar vacina escondido. Você vê o que foi a gestão Pazuello na saúde. Você vê um sujeito como o Braga Neto, que fez uma intervenção fracassada no Rio de Janeiro, e é um general que foi humilhado pelo Paulo Guedes. Se a gente olhar de novo o vídeo daquela fatídica reunião ministerial de 22 de abril do ano passado. Então é um corpo dirigente fraco, sem espinha dorsal, mas que está interessado, que conseguiu colocar 6 mil dos seus na esplanada, gente que está dobrando o salário, que está defendendo a sua boquinha e que está a todo custo tentando ficar no poder. Essa gente precisa do Bolsonaro, assim como o Bolsonaro precisa deles. O Bolsonaro montou uma provocação. Por quê? O presidente da República está isolado. O principal fato da semana passada foram as manifestações do dia 29. Elas, de certa maneira, se não mudaram a conjuntura, elas impactaram o país pela representatividade. A gente viu aqui as cenas de São Paulo e Rio de Janeiro, mas não só São Paulo e Rio de Janeiro, o fato de acontecerem simultaneamente em mais de 200 cidades mostra um descontentamento crescente com a situação presente. Além disso, o Bolsonaro tenta, sempre que acuado, ele fica muito agressivo, ele tenta ir adiante. Ele teve alguns revés semana passada. Ele tentou, a CPI da semana passada, com o depoimento da Nise Yamaguchi e da Luana Araújo, foi um 7-1 contra o governo. Então o isolamento cresceu e ele buscou de toda maneira
sair do isolamento, um com a convocação da Copa América para o Brasil, e uma série de lives, ameaças e tal. A questão do Pazuello foi assim uma risca de giz que ele colocou no chão na reunião com o alto comando das Forças Armadas. Ele iria encarar como um rompimento, e aí a gente entraria numa zona, ele, governo, de turbulência muito séria. E aí foi feita, ele botou literalmente a faca, estou dizendo metaforicamente, né? Não é literalmente, metaforicamente, a faca no pescoço do alto comando, e o alto comando, na boa, aqueceu, concordou. A decorrência disso, muita gente está falando pela imprensa, é a quebra da hierarquia, da disciplina, do comando vertical nas Forças Armadas. Então, se antes as Forças Armadas já não prestavam para a guerra, prestam para a repressão interna, elas foram reduzidas. Olha, eu ia falar em milícia, mas milícia tem hierarquia. Se um subordinado desobedece o chefe, ele morre, ele é punido. Nas Forças Armadas Brasileiras isso não acontece, desde, claro, que a insubordinação seja pró-extrema-direita, pró-Bolsonaro. É um bando fardado que usa dessa prosopopeia de se dizerem patriotas. São patriotas coisa nenhuma, gente entreguista da pior espécie. É um quadro sério, porque o Brasil precisa de Forças Armadas, o Brasil não pode dispensar, mas essas que estão aí, essas realmente existentes, são umas Forças Armadas de lorota. Servem para disputar para a guerra de boquinhas, no máximo. É uma desmoralização muito séria, muito grande. Agora, Bolsonaro reúne em torno dele esses desocupados, esse bando armado, que pode ser linha auxiliar para as provocações que ele possa tentar nesse 1 ano e meio até a eleição do ano que vem. Em 2016, Maringoni, nós tivemos as Forças Armadas como fiadoras do golpe em Dilma Rousseff e, posteriormente, ameaçando o Supremo com o caso Lula recuperasse os direitos políticos e participasse das eleições em 2018. Eu me refiro ao general Vilas Boas, que era o comandante do Exército à época. Agora, essa sinalização definitiva para o Jair Bolsonaro. Nós temos mais de 6 mil militares em cargos do Executivo, uma turma que ganhou uma série de privilégios na reforma da Previdência e vai passar sem sofrimentos pela reforma administrativa. Nós já podemos afirmar que há um novo momento no cenário político do nosso país, onde a tutela dos militares se coloca como necessária para a manutenção dos governos. Temos uma democracia tutelada por essa coalizão entre as armas e a extrema-direita, Maringoni? Olha, é o que eu falei agora há pouco. Os militares, não exercem exatamente uma tutela, mas eles agem como um bando privado, armado, de proteção ao Jair Bolsonaro, de fornecimento de quadros, na maioria ineptos, completamente irresponsáveis, que estão cumprindo uma tarefa de destruição do Estado brasileiro. Não existe um lote, não existe um militar nacionalista como André da Serpa, não existe isso, é gente defendendo o seu, sem nenhuma visão de longo prazo. O caso do Vilas Boas é um dos mais vergonhosos da história recente, porque ele era um dos poucos generais que parecia ter algum tipo de liderança na tropa. Você é incapaz, qualquer um é incapaz de se lembrar do nome de algum dos generais do alto comando, a não ser se o sujeito está na mídia hoje. Esse Paulo Sérgio, a gente ficou conhecendo ele, eu digo grande público, há 3 meses, quando ele deu uma entrevista no Correio Brasiliense, dizendo que o Exército, entre os seus quadros, cumpria um regime sanitário, de isolamento e tal, oposto ao do Jair Bolsonaro. Só por isso que a gente conhece, não é alguém de liderança. Eu li o livro do Vilas Boas. É um livro pueril de um sujeito, eu achava que ele fosse mais sofisticado. Não, é um sujeito que é capaz de usar um helicóptero do Exército para levar uma revista Playboy para ele no meio da selva. É um sujeito tosco, uma coisa... E é esse sujeito que passa um tweet, e o Toffoli, que era presidente do STF, os outros representantes do STF, se acoelham na concessão do habeas corpus para o Lula. Não é alguém não é um corpo que está interessado na manutenção da estabilidade e nem é uma força democrática. Então, eles foram literalmente comprados pelo Bolsonaro, com base nessas benesses que você falou aí. Regime previdenciário, regime salarial, plano de carreira e outros benefícios que muitas vezes a gente não fica sabendo.
Como nós já comentamos, Maringoni, o Bolsonaro se enfraquece a olhos vistos. Isso não se reflete apenas nas pesquisas de opinião. Tivemos esses atos do último dia 29 que levaram centenas de milhares de pessoas às ruas, praticamente ignorados pela mídia corporativa, e também esse panelaço histórico durante o pronunciamento dele em rede nacional de rádio e TV na semana passada. Combinado a isso, ele tem argumentado com cada vez mais frequência que não vai aceitar o resultado das urnas caso não haja impressão do voto já para o ano que vem, tema que o Congresso está discutindo e o Tribunal Superior Eleitoral já descartou sua implantação imediata. Isso sem falar que ele classifica as Forças Armadas como meu exército, algo que ficou evidente nesse episódio da semana passada. Dá para dizer com convicção que ele está armando o terreno para um golpe na nossa democracia, Maringoni? Essa tutela dos militares que eu citei na pergunta anterior se estenderia a uma aventura abertamente autoritária? Olha, essa questão do enfraquecimento do Bolsonaro, eu prefiro ver com certo cuidado. Porque, de fato, ele se enfraquece, mas o Bolsonaro continua com alguma coisa aí entre 25% e 27% de apoio entre o eleitorado. É muita gente. É mais ou menos o total de votos, que um pouco menos do que o que ele teve para se eleger presidente. Vamos nos lembrar, o resultado das eleições de 2018 deu 32%, 33% do Bolsonaro, em torno de 29%, 30% para o Haddad e mais 33%, 34% de indecisos, de votos de gente que não votou em nenhum ou no outro. Então o Bolsonaro continua com um colchão de legitimidade grande. É o presidente que mais perdeu apoio no primeiro mandato. Agora, ao mesmo tempo, diante de 500 mil mortos, não caiu significativamente, ou seja, a hecatombe sanitária não tocou a consciência popular para ver que o Bolsonaro é o responsável por essas mortes. Ele pode, a economia está melhorando um pouquinho, muito pouco, é uma melhora com concentração de renda e sem geração significativa de empregos. Mas ele pode ter uma folga o ano que vem para tentar fazer alguma medida demagógica, aumentar o auxílio emergencial, ou seja, preparar um terreno para chegar nas eleições em melhor situação. Claro que as pesquisas hoje indicam uma vitória folgada do ex-presidente Lula sobre o Bolsonaro. Mas a gente também sabe que uma pesquisa eleitoral feita há um ano antes da data da abertura das urnas é um exercício de ficção, é um exercício de projeção política. Então, é claro que se o Bolsonaro chegar enfraquecido, ele vai para o golpe. Ele já falou isso. Ele está dizendo que se as urnas não forem com voto impresso, ele vai alegar fraude. Ele vai querer repetir aqui de uma maneira muito mais violenta o que foi a invasão do Capitólio. E para isso nós precisamos estar preparados, para isso o que resta das instituições precisa estar preparado. Quer dizer, o STF não pode continuar como cara de paisagem. O Congresso precisaria ser mais proativo. Agora, claro, existe maioria da direita no Congresso. A maioria do STF, maioria não, quase a totalidade do STF é conservadora de direita. Eu não sei o que o PT resolveu colocar gente de direita no STF, embora tenha gente honesta, gente decente, gente mais de direita, ideologicamente de direita. Então, vai depender muito de manifestação popular em meio à pandemia, isso aqui é o grave, isso aqui é o difícil, e da reação popular que a gente possa ter contra isso. Mas não está dado que o Bolsonaro chegará enfraquecido às urnas. Ele se enfraquece agora, repito, mas não ainda de uma maneira significativa que desestabilize seu governo. E como é que a esquerda deve agir em uma situação como essa, Maringoni? O que resta às forças progressistas e democráticas do nosso país para conter esse avanço do autoritarismo? Olha, essa pergunta, como a esquerda deve agir, eu não sou ninguém para dar conselho, pontificar sobre essas coisas. Agora, para mim, uma coisa é pacífica. Nós temos que formar uma frente ampla. Uma frente ampla não é frente para ficar botando cercadinho em quem entra e quem não entra. É quem estiver a fim de derrotar o Bolsonaro, vem para frente. Eu fiquei muito feliz com a imagem do Lula e do Fernando Henrique Cardoso juntos, não só na primeira conversa, quase um mês, mas nessa nota que eles soltaram em apoio ao governo argentino pela manutenção da tarifa externa comum no Mercosul. Tem que vir
todo mundo, da extrema esquerda até a direita liberal não bolsonarista. Isso é a maneira de derrotar. Não tem esse negócio de frente de esquerda. Frente de esquerda para quê? Para ficarmos nós com os nossos amigos. É o PSOL, o PCdoB, PSTU, no máximo aí o PDT. O PDT não vai porque o Ciro não vai, mas está dizendo, são essas agremiações de esquerda. Para quê? Para marcar a posição? Não é hora de marcar a posição, é hora de derrotar o fascismo. É algo que já foi feito na história, eu repito sempre. O Stalin se junta a dois imperialismos para derrotar o nazismo na Segunda Guerra, o imperialismo norte-americano e o imperialismo inglês. Então não tem que ter purismo nessa hora. O fulano não pode porque no carnaval passado ele fez tal ou qual medida. Não. É uma frente ampla, amplíssima. Eu acho que o Lula está agindo de maneira extremamente correta nesse quadro difícil que nós estamos vivendo. Antes dessa decisão do alto comando, Maringoni, o vice-presidente Hamilton Mourão havia dito que o Pazuello teria de ser punido para que se desse exemplo à tropa. Nesse meio tempo, Jair Bolsonaro anunciou a nomeação do ex-ministro da Saúde para um cargo na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência. Essas sinalizações, tanto do Mourão como do Bolsonaro, apontam que nós teremos um novo vice na chapa do ex-capitão em 2022, caso venhamos a ter eleições, ô Maringoni. Olha, essa história da decisão com o Mourão, se a gente lembrar que o Mourão foi, acho que a terceira ou quarta opção de vice para o Bolsonaro, ele queria Janaína Pascoal, foi aventado depois o Príncipe. Aquele Príncipe é aquele sujeito folclórico que dá expediente na Câmara dos Deputados alguns dias da semana. O Mourão foi assim uma solução mesmo de última hora, porque é um sujeito inexpressivo politicamente, quer dizer, ele não tem ninguém, é um Mourão desconhecido, ele se tornou conhecido na presidência, é um truculento, tentou dar golpe, admirador de Ustra, se quer alguém do diálogo, é um Bolsonaro de cabelo tingido, é um Bolsonaro com Enemaru mais bem aplicado, ou seja, não me parece que o Bolsonaro vai ter como opção o Mourão como vice. Ele, Mourão, tenta apresentar algum tipo de descontentamento, mas também, como o resto do Exército, não tem fibra. Quer dizer, tem fibra para falar grosso com quem é fraco. Para peitar o Bolsonaro, ele não tem nenhuma qualificação, um sujeito muito primitivo do ponto de vista intelectual. E recuou. Ele acha uma disciplina. Aliás, como todos esses generais do alto comando, a gente fica vendo nas colunas dos jornais, os jornalistas conversam e esses oficiais de alta patente dão declarações em off. Estão descontentes, acham um absurdo, estão escandalizados com a quebra da hierarquia. Mas ninguém vem a público contestar o comandante. Claro, contestar o comandante é uma quebra de disciplina, mas isso foi feito, a disciplina acabou. Tanto que aquele sargento do Paraná que deu uma entrevista para aquele major Vitor Hugo numa live, quebra a disciplina. Aquele policial no interior de Goiás que prende um professor porque estava com um carro no qual estava estampado Bolsonaro genocida. O caso gravíssimo das PMs em Pernambuco. Está havendo uma anarquia geral no meio militar. O Mourão não tem peito, não tem coragem, não tem... O Mourão... Gente, olha, alguém que admira Brilhante Ustra, um torturador que se caracteriza por pegar alguém imobilizado e barbarizar, não pode ser alguém considerado para absolutamente nada. É um sujeito desprezível e é um covarde, como mostra até no verbo. Agora, Maringoni, outra questão que surgiu na última semana e acabou ficando à sombra dessa decisão das Forças Armadas foi a confirmação da existência de um gabinete paralelo que definiria as ações diante da pandemia no país. Em matéria assinada pelos jornalistas Samuel Pancher e Lourenço Flores, do site Metrópolis, eles exibem alguns vídeos de reuniões desse grupo, supostamente liderado pelo deputado Osmar Terra, e que conta também com a imunologista Nisi Yamaguchi, atropelada pela CPI da pandemia na semana passada, pelo virologista Paulo Zanotto, além de outros médicos de diversas especialidades. Aliás, esse tal de Paulo Zanotto condenava nas reuniões o uso de vacinas contra a Covid-19, questionando os testes aos quais elas teriam sido submetidas.
Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito desse gabinete paralelo, Maringoni, que passou por cima das recomendações dos técnicos do Ministério da Saúde e de órgãos internacionais em relação à pandemia. Olha, essa questão do gabinete paralelo foi um furo desse portal Metrópolis. Um presidente da República pode se aconselhar com quem quer que seja. O presidente Lula tinha alguns economistas, Luiz Gonzaga Beluso, Delfim Neto, que ele usualmente consultava para debater orientações da política econômica. Era gente que não estava no ministério, tem total liberdade para fazer isso. O que o Bolsonaro faz é algo de outra qualidade, algo muito mais grave. Ele montou um ministério paralelo, até porque ele sabe, isso é admissão, de que o Pazuello era uma figura inepta, decorativa. Decorativa não porque ele não decora nada, mas uma figura que estava lá para preencher cargo, dobrar salário e tal, não tinha condição de tocar uma política de saúde. Esse gabinete paralelo desenhava uma política de saúde. Era a política negacionista da cloroquina, de negar o isolamento físico das pessoas, e tinha gente de direita com certa qualificação. A médica Yamaguchi, esse Zanotto. O Osmar Terra não, porque o Osmar Terra não pode ser classificado, mas qualificado no seguinte sentido: a gente capaz de formular uma política de direita, negacionista, estúpida, mas formulava. E ele monta esse gabinete paralelo com algumas figuras que não tem nada a ver com saúde, como o irmão do ex-ministro, o irmão do Arthur Weintraub. Isso é grave porque mostra que existe uma política, uma formulação política deliberada de não se comprar vacina, de deixar as pessoas morrerem. E essa política gerou 500 mil de mortos. Essa foi a política implementada. Esse gabinete funcionou como isso. Então, ele mostra que não houve negligência, não houve o fato do governo tentou acertar e não conseguiu. Não, decidiram uma política que eles sabiam não funcionar, e essa política resultou em 500 mil de mortos. A Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado tem caminhado na direção certa, na sua opinião, Maringoni? Além de apontar os culpados por esse genocídio que está colocado no nosso país, ela vai conduzir os outros atores nesse processo, no caso do Congresso e ou o Procurador-Geral da República, a levarem à frente a cassação do mandato do Jair Bolsonaro? Olha, eu estou achando muito boa a CPI. Eu acho que tem um time de senadores oposicionistas ali composto pelo Omar Aziz, Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues, Fabiano Contarato, o Alessandro do Sergipe, um parlamentar muito bom, e o Humberto Costa, que tem ido para a CPI, uns mais, outros menos. O desempenho às vezes varia de um para outro em determinado dia, mas eles têm se preparado e têm se mostrado à altura do desafio. Ela está cumprindo o papel já, que é de desgastar o governo, de exibir essa política negacionista. Revelou-se a existência desse gabinete paralelo. Enfim, eu acho que ela está indo muito bem. Se o resultado lá adiante vai ser uma denúncia PGR, se isso vai andar, se vai para a cadeia, eu não sei. Mas, até porque o caminho de uma CPI é imprevisível. Mas até aqui, eu acho que eles estão fazendo um trocadilho, que eles estão fazendo realmente isso, mas estão dando um show. Claro, tem alguns que vão lá para fazerem sua campanha, para fazerem alguma demagogia, esse Heinz do Rio Grande do Sul e outros. Eu sinto falta, às vezes, de que não há mulheres como membros permanentes, mas alguns senadores têm cedido espaço para senadoras irem lá e têm tido também um desempenho muito bom. Eu não posso deixar de conversar com você, Maringoni, sobre esses últimos eventos que nós temos visto na América Latina. Primeiro, falando de 2 novos governos que vão se colocando. No Equador, assumiu recentemente o Guillermo Lasso, representante do capital hegemônico e que tem o apoio do Jair Bolsonaro. No Peru, nós tivemos o segundo turno das eleições presidenciais no último domingo, que opuseram esquerda e direita com Pedro Castillo e Keiko Fujimori. O Equador, juntamente com o Brasil, pode representar um polo de resistência do ultraliberalismo no nosso continente, Maringoni. E o resultado no Peru, era o que você esperava? Olha, o quadro da América Latina é impressionante
pela vitalidade das forças políticas, especialmente pela vitalidade dos setores democráticos, progressistas, de centro-esquerda e de esquerda. É um alento a gente ter essa fermentação no continente. A gente teve aí esse resultado, não é surpreendente, mas é um resultado assim suado do Pedro Castilho no Peru, uma vitória por uma margem ínfima de votos com a Keiko Fujimori, que durante a campanha usou de todo tipo de recurso baixo, usou declarações de jogadores da seleção peruana de futebol contra uma ameaça comunista. Ela conseguiu apoios por exemplo, do Mário Vargas Llosa, que é um gênio literário, mas uma personalidade decadente politicamente, com apoio de grupos paramilitares, com apoio das Forças Armadas, do que há de pior, de mais autoritário na sociedade peruana. E o Pedro Castilho é uma liderança nova, vindo do interior, que dá essa virada. Acho muito engraçado alguém, colunista da imprensa aqui no Brasil e em outros lugares, fala, não, mas ele é conservador nos costumes, ele é machista. Sim, isso é um problema. Mas eu não quero uma ditadora, alguém que vai exaltar aquela razia, aquele massacre, tanto institucional, fechando o Congresso, impondo leis extremamente ditatoriais e massacrando a população, como foi o pai dela, Alberto Fujimori. E eu prefiro esse vento democrático representado pelo Pedro Castilho, com uma coalizão ampla, uma esperança de mudança. Vamos ter claro, o Peru nunca viveu um governo de centro-esquerda, nem durante a onda, digamos, reformista na América Latina, que a gente assistiu entre 1998, a eleição do Chávez, e o golpe de 2016 na Dilma Rousseff. E esse alento do Peru, ele se dá em outras esferas também, que já foram comentados aqui no programa por outros entrevistados, e por você mesmo, a questão do Chile, a Constituinte do Chile, em que a extrema-direita, a direita, teve 38 cadeiras em 155. O restante foi composto pela esquerda, pela centro-esquerda, por setores independentes e por constituintes eleitos pelos povos originários. Mesmo no Equador, onde a eleição chegou num virtual empate no segundo turno, a vitalidade progressista foi muito forte, porque lá a gente teve um candidato que era um cavalo de Troia, esse Iaco Pérez, uma figura muito estranha, apoiado por ONGs e por um movimento indígena que colocava a questão identitária no centro, e que não é claramente de esquerda, e que estava descontente com o Rafael Correia, e que chamou o voto nulo no segundo turno, um escândalo. E o Guilherme Lasso, um banqueiro, ganha do candidato do Rafael Correia e ganha por conta de uma divisão da esquerda. Mas o Equador mostra essa vitalidade, essa inquietação que acontece na Colômbia. Está muito séria a repressão na Colômbia, com intervenção militar em 8 estados, e um movimento social que não dá mostras de arrefecer depois de mais de 40 dias de permanência nas ruas, de maneira heróica. Nós temos aqui no Brasil também essas marchas, essa situação de descontentamento, começa a haver essa fermentação aqui. Ou seja, temos um governo progressista na Argentina, tivemos o fim do golpe na Bolívia, que eu mesmo já comentei aqui. Então, a América Latina é um quadro de profunda tensão. Eu não sei se nós vamos ter uma onda reformista progressista, mas esse resultado no Peru é um alento enorme nessa situação muito difícil que todos nós estamos vivendo. Eu falei em resistência do ultraliberalismo, Maringoni, porque a América vem atravessando um momento de mudanças estruturais no cenário político. Talvez os melhores exemplos disso sejam Chile e Colômbia. Os chilenos escolheram uma Assembleia Constituinte popular, com figuras independentes, com predominância da esquerda nas eleições que tivemos no mês passado. Já na Colômbia, os protestos contra o governo de Ivan Duque já duram mais de um mês. A população não suporta mais essa política nefasta que retira direitos. Esses dois exemplos, tanto do Chile como da Colômbia, Maringoni, trazem esperança de uma onda vermelha para o nosso continente? Olha, exatamente, sim, trazem esperança, como eu falei, me adiantei na resposta anterior, mas você tem total razão. A Constituinte do Chile
a eleição se deu no meio da pandemia. Havia um receio de, por conta da baixa votação, foram 41% os votantes, que a direita tivesse vantagem. Mas se a gente olhar a curva, o gráfico do comparecimento do eleitorado nas urnas, ele vem caindo constantemente desde 2006, 2008, há uma queda. Então esses 41% estão em linha com o comparecimento nas últimas eleições presidenciais, muito embora a eleição constituinte seja uma eleição totalmente diferente. Ela não é uma eleição parlamentar e ela não é uma eleição presidencial. E é uma eleição em que os partidos participam, mas que candidatos independentes também podem concorrer. Essa eleição no Chile, o fato novo para mim, além da maioria conquistada pelos setores progressistas ou independentes, é a volta do Partido Comunista, né? O fantasma do comunismo que se fala por aí. Mas o Partido Comunista chileno é de fato um partido heróico. É um partido que compôs, junto com o Partido Socialista, o governo Allende entre 1971 e 1973, data do golpe do Pinochet. Parte da sua direção foi dizimada. Eu tive a oportunidade de conhecer, há quase 30 anos no Chile, o Lúcio Corvalán, o heróico secretário-geral e um dos vice-presidentes do Allende durante o seu governo, e foi senador. O Corvalán falava que foi a caça aos comunistas pelas ruas nos primeiros dias do golpe, depois de 73. Pois esse partido dizimado, e depois de gente falar que o comunismo morreu, que o socialismo morreu, não só tem, elege aí 20, 26, 28, eu não me lembro agora, estou citando de memória, membros para a Constituinte, para a Assembleia Constituinte, mas o seu candidato é o favorito para as eleições presidenciais no final desse ano. Então, o Chile é que foi o primeiro lugar do mundo onde se experimentaram as políticas neoliberais. O Pinochet assume o governo, imediatamente começa um processo de privatizações, um processo de desaparelhamento do Estado, um processo de concentração acentuada de renda e favorecimento ao capital financeiro. Isso aí foi tudo feito com a assessoria do Milton Friedman, aquele monetarista da Escola de Chicago, Prêmio Nobel de Economia, um sujeito de extrema-direita, e fazem do Chile esse laboratório neoliberal. Pois o Chile pode ser agora o primeiro país a enterrar o neoliberalismo depois de quase 50 anos de implantação do modelo. A Colômbia é uma coisa fantástica, porque a Colômbia é outro país que não passou, além do Peru, que não passou, não teve sequer um governo de centro. Os governos dos últimos 25 anos na Colômbia são governos de direita ou de extrema-direita. O governo mais civilizado que a gente teve foi do Juan Manuel dos Santos, entre 2010 e 2015, que era um homem de uma família tradicional, que já é dono de meios de comunicação no país. É uma direita civilizada que celebrou o acordo de paz com as Farc, que está sendo totalmente sabotado com violências e assassinatos. E a Colômbia se caracteriza por uma violência extrema na disputa política. Essa violência, a gente não pode dizer que ela foi inaugurada, mas ela tem um marco muito forte no assassinato de um candidato a presidente nacionalista em 1948, o Javier Gaitán. O Gaitán era um candidato semelhante ao que era o Vargas no Brasil, para as condições colombianas, claro, e o Gaitán foi morto numa emboscada no centro de Bogotá há pouco mais de 70 anos. E a partir daí a violência aumentou. Tanto a violência aumentou que as Farc, a criação das Farc no começo dos anos 60, não foi uma guerrilha que surge somente porque se queria ir para a luta armada, mas é porque não havia espaços democráticos de participação. A única maneira foi um setor do movimento popular e as armas e tentar, de alguma maneira, conquistar o poder. É uma via difícil, uma via sofrida, impôs muito sofrimento ao país, aos militantes, uma brutalidade das Forças Armadas, mas a Colômbia vive hoje um processo de luta de massas que o governo Ivan Duque, extrema-direita, responde com uma violência feroz e selvagem. Então esse quadro colombiano também é um quadro estimulante.
Volto a dizer, apesar da tensão e do sofrimento que ele está acarretando a inúmeros setores da população. Gilberto Maringoni, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço. Olha, eu quero agradecer muitíssimo a oportunidade de falar aqui, de estar presente novamente no Faixa Livre. Eu espero, Anderson, que a gente continue por muitos anos. Acho que a primeira vez que eu estive no Faixa Livre foi quando eu lancei um livro sobre a Venezuela em 2004. Então são quase 20 anos que eu convivo com o programa Faixa Livre. Espero que continue. Um abraço a você, um abraço a Celeste, a todo mundo que toca o programa, em especial a quem assiste, apoia e multiplica o alcance do nosso Faixa Livre. Forte abraço. Conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Gilberto Maringoni. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o médico pneumologista e pesquisador titular da Fiocruz, Hermano Albuquerque de Castro. Hermano, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado aí pelo convite. Germano, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Hermano, essa situação que nós temos no país com a pandemia e o total desprezo do governo federal pelos brasileiros, com uma gestão negacionista que se recusou a comprar vacinas contra a Covid-19 quando já tinha propostas em mãos, optou por privilegiar a economia ao invés da saúde, tem uma série de coadjuvantes. Um deles, infelizmente, é o Conselho Federal de Medicina, que vem tomando iniciativas alinhadas ao bolsonarismo, envergonhando a classe. Tanto que o senhor e uma série de outros médicos e especialistas das mais diversas áreas da saúde assinaram um documento discordando das posições do Conselho, que estaria adotando uma postura contrária à, abre aspas, apuração das responsabilidades e omissões para o enfrentamento da pandemia de Covid-19, fecha aspas. Eu gostaria que o senhor explicasse aqui para os nossos ouvintes, primeiramente, irmão, o que diz esse documento, quais são as principais discordâncias de vocês em relação ao Conselho de Medicina, qual é a intenção dos médicos com a produção desse documento? Anderson, o objetivo dessa nota é chamar a atenção da sociedade para a ciência, para que a pandemia seja conduzida de forma que as evidências científicas para tratamento, para orientação de prevenção sejam seguidas. E isso no momento não está ocorrendo e o Conselho Federal de Medicina é contrário, praticamente. Prescrever tratamento precoce vai contra tudo que o mundo científico tem apontado. Dá para esperar uma mudança de postura do Conselho Federal, irmão, após a divulgação desse documento? O que vocês esperam da diretoria do CFM a partir de agora? A intenção é mostrar à sociedade que o Conselho Federal de Medicina deve se pautar na ciência. É um momento importante no Brasil, de uma pandemia ceifando milhares de vidas, e um conselho como esse deveria orientar baseado nas melhores práticas científicas, e isso não vem ocorrendo. Então, estamos no momento de elevada transmissão do Covid-19. É importante falar da necessidade de investimento para o Sistema Único de Saúde, orientar os médicos e profissionais de saúde para que eles possam atuar no combate à pandemia, atendendo os pacientes naquilo que a ciência orienta. É fundamental, por exemplo, ter disponível o oxigênio, que é o que salva a vida nesse momento para aqueles casos mais graves. Deixar claro que não há tratamento precoce. Isso gera um problema na sociedade, que é a desinformação. É óbvio que cada um que tem uma doença sempre procura um tipo de tratamento médico, um medicamento, algo que possa ser salvador, mas nesse momento essa doença não tem esse tratamento. Então você tem que deixar muito claro, porque se a sociedade não tem essa clareza, ela acaba relaxando naquilo que é importante para prevenir a doença.
ou seja, manter o distanciamento, o uso de máscara, álcool em gel. Então são medidas protetivas, medidas de precaução necessárias para que você não tenha contato com o vírus. Então isso é fundamental, esse é o papel dos conselhos, é dar orientação científica, para que a população não fique perdida e dar orientação científica para os médicos que atuam, principalmente os médicos na ponta. Eles não são obrigados a prescrever remédios que não têm nenhuma eficácia na doença. E isso tem ocorrido não só no Sistema Único de Saúde, como também no sistema privado. E nesse momento é importante combater e deixar claro para o Conselho Federal de Medicina que não são todos os médicos que concordam com o que essa direção, essa diretoria vem colocando. Então é importante que os médicos se posicionem, sim, contrário a essa postura negacionista do Conselho, uma postura de negar a ciência e aprovar algo que é contrário à ciência, ou seja, dar um remédio que não tem nenhuma eficácia científica, não tem nenhuma eficácia no combate ao vírus. Nem no combate ao vírus, nem na redução de casos de internação e de morte. Então, é um desperdício e uma desinformação para a população. Isso é importante que fique claro. Então, o Conselho Federal de Medicina precisa refletir profundamente sobre essa postura, porque isso tem levado à morte milhares de pessoas desnecessariamente. E chamando a atenção dos profissionais de saúde, principalmente os médicos, para que não aceitem essa orientação de prescrever medicamento, uma vez que não tem nenhuma eficácia. E a atuação do governo federal, irmão, agora que nós tivemos a confirmação da existência desse tal gabinete paralelo no enfrentamento à Covid-19? Como o senhor tem visto as iniciativas do Ministério da Saúde e desse pessoal que aconselha o presidente da República nessa retórica negacionista? O Ministério da Saúde, logo no início da pandemia, ainda com muitas incertezas, alguns poucos conhecimentos, vinha numa direção de informar pelo menos a população, acompanhar, mas ainda longe de apontar políticas públicas para o enfrentamento real. E aí eu acho que faltaram políticas de vigilância, isso era fundamental, a questão da testagem em massa para diagnóstico, e outras políticas, de reforço da atenção primária em saúde no Brasil que poderiam ter sido realizadas desde o início da pandemia, para que a gente pudesse estar buscando um diagnóstico, pudesse atender as pessoas e, ao mesmo tempo, a grande orientação do distanciamento social, de restrições. É claro que todos nós vimos que, num dado momento, começou a ter conflito com o governo federal, o próprio Ministério, por conta de informações conflitantes. E isso muito baseado no negacionismo do governo federal. Eu acho que o Ministério da Saúde, depois da saída do Mandetta, piorou muito. Eu acho que não houve uma política clara. Tanto é que nas vacinas, que lá no meado de 2020 já poderia estar apontando a compra de vacinas, o Brasil não fez isso. O Ministério tampouco, o que significa que agora nós estamos colhendo os frutos desse negacionismo com baixa vacinação na nossa população. Então eu acredito que a política do governo contribuiu enormemente para que a gente tivesse hoje um quadro de quase 500 mil mortes. O Brasil tem, em termos de casos, em torno de 17 milhões diagnosticados. Sabemos que é muito mais do que isso, mas não se faz testagem. Só para a gente ter uma ideia, nos Estados Unidos que se faz testagem estão com quase 600 mil mortes e 33 milhões de diagnósticos. A Índia, com todo o problema da variante indiana, a variante Delta agora, como a gente está denominando, tem 28 milhões de casos e 349 mil mortes. Uma população de quase 1 bilhão de pessoas, Então tem menos mortes na Índia ainda atualmente do que no Brasil, uma população 5 vezes maior do que a nossa. Isso mostra um pouco o tamanho do erro da política negacionista do governo, mais ainda quando a gente fala da necessidade de suporte econômico para as populações mais pobres, da sociedade, e também o aporte de recursos
para pequenas e médias empresas para que possam permanecer sem atividade com as pessoas em casa. Então, a ausência da política de saúde, a ausência de uma política econômica de enfrentamento da pandemia, isso tudo foi decisivo para que a gente tenha um quadro como esse, tão triste no Brasil. E certamente essas orientações negacionistas, como está se revelando agora, têm vindo de setores que têm aconselhado o governo federal de forma paralela. A gente espera que a CPI possa esclarecer, né, cada ponto, cada ato que tem sido tomado para que a sociedade possa ter clareza do que está acontecendo hoje. Então, a falta de informação, a falta do distanciamento, a falta de políticas públicas no campo da saúde e no campo da economia certamente contribui enormemente para o avanço da pandemia no Brasil. Nós tivemos no início do ano, hermano, um aumento exponencial no número de casos e mortes pela Covid-19 no nosso país. Nos aproximamos da marca de 500 mil de óbitos pela doença e acabamos estacionando em um platô muito elevado, quase 2.000 brasileiros perdendo a vida por dia. Como é que o senhor observa o cenário da Covid-19 neste momento no Brasil, hermano? O cenário atual não é bom, como a gente tem acompanhado, né? Ainda, embora nessas 2 últimas semanas um ligeiro declínio, né, da curva epidemiológica de casos e mortes, mais longe ainda de termos valores aceitáveis, né, de casos e mortes. É bom lembrar que, e sempre é bom repetir, nós nunca conseguimos controlar a pandemia, efetivamente. Nós nunca conseguimos sair de uma onda e trazê-la para níveis aceitáveis, como a gente falava lá no início, para o pé da montanha, né? Ou seja, ter um número muito pequeno de casos e mortes, e aí depois vem uma segunda onda com aumento. Isso aconteceu na Europa, isso normalmente acontecia e acontece quando você começa a liberar determinadas atividades e ela precisa ser muito bem trabalhada. Isso ocorreu em outros países. Quando você vai liberando a economia, determinados setores, aí volta novamente a aumentar. Isso ocorreu, por exemplo, entre a primeira e a segunda onda na Europa, quando teve o verão, e aí essa corrida às praias, uma série de movimentações em aeroportos, houve logo a seguir uma segunda onda. Então, quando você faz um lockdown e restrição, você é capaz de trazer a epidemia para níveis aceitáveis. E isso no Brasil, a não ser em algumas cidades muito isoladas, nós nunca conseguimos trazer a pandemia para níveis aceitáveis. Ou seja, nós nunca conseguimos ter efetivamente restrições com a capacidade de, pelo menos durante 21 dias, a gente ter lá uma possibilidade de trazer a pandemia para níveis aceitáveis que não estrangulasse o Sistema Único de Saúde. Então, nós passamos da primeira onda para a segunda onda num platô elevado. E agora, no início do ano, a gente, quando recrudesceu ainda mais, nós estamos tendo uma redução lenta ainda, né? Porque as medidas protetivas não têm sido adequadas e não têm sido realizadas, como a gente tem visto. Tem um documento, inclusive, que eu sou signatário também, um documento de instituições para o STF pedindo um lockdown de pelo menos 21 dias, e isso seria o necessário para que a gente possa controlar a pandemia, e isso nunca foi feito. Então, na medida que isso não é feito, a gente pode entrar numa terceira onda, a gente vai falar disso mais adiante, mas o cenário continua ainda muito difícil, os leitos ainda ocupados, né, com taxas acima de 85%, boa parte dos estados. E um outro dado importante é a situação da transmissão no Brasil. Essa transmissão, ela ainda continua elevada, ou seja, existe um indicador que a gente fala a letra R, né, que é essa taxa de transmissão, que deveria estar em torno de 1,
Quando a gente olha os estados, a maioria está muito próximo de 1 ou acima de 1, né? A gente sempre repete isso quando uma pessoa é capaz de transmitir para uma outra pessoa. Então, quando a gente coloca assim, números populacionais, 100 pessoas passam para 100. Essa taxa deveria ser trazida para 0,5. Ou seja, 100 pessoas passando para 50, aí você tem uma diminuição da taxa de transmissão. No nosso caso, nós nunca tivemos níveis taxa de 0,5. É acima de 0,9 e boa parte do tempo acima de 1. Então, isso é um outro fator importante que dificulta. E ele está muito ligado exatamente à atividade econômica. Essa possibilidade de uma terceira onda da doença é real, irmão, especialmente por conta dessas novas cepas que têm aparecido nos últimos tempos no país. Dá para se imaginar qual será o estrago provocado por essa eventual terceira onda? Anderson, a terceira onda ela vai existir na medida em que o país não consiga aplicar as medidas necessárias para controle da doença. Isso está vinculado à política do Estado brasileiro, do governo, né, em termos de políticas públicas para que as pessoas permaneçam em casa, né? Isso é fundamental, porque a gente está falando de uma terceira onda, mas é possível, nós estamos hoje com 2.000 casos, é possível que a gente saia de 2.000 para comece a subir de novo. Então, a gente não consegue reduzir a epidemia. Isso é muito ruim, o estresse no sistema vai sendo mantido, precisa de leite, precisa de oxigênio. Então essa terceira onda ela é possível de ser cortada desde que o Estado dê o suporte necessário para que as pessoas possam ficar em casa nesse período. Isso é fundamental. Já falamos do lockdown, é importante que tenha auxílio emergencial com valores razoáveis para a população mais pobre, né? Não pode ser de R$250. Tem que ter suporte para as empresas, né? Pelo menos as pequenas e médias empresas que precisam de suporte. Então, são questões que estão relacionadas ao controle da pandemia. Além disso, tem a questão da vacina. O Brasil não está vacinando. Estamos com uma população pequena ainda, um percentual pequeno de vacinados, em torno de 10% da população com a vacinação completa. Significa que estamos longe da imunidade coletiva necessária para proteger as populações. E aí, um parênteses, eu acho que o estudo de Serrana mostrou isso para todo mundo, né? Aquilo sim é ciência, mostrando a eficácia da vacinação numa população, e a gente precisa atingir pelo menos 70% a 75% da população vacinada para que a gente possa voltar uma vida pelo menos semelhante à que tínhamos antes. Provavelmente vamos ter que usar máscara, álcool gel durante muito tempo, mas pelo menos retornar à atividade econômica, isso é fundamental. Mas enquanto não tivermos a vacina, o Estado e o governo precisam atuar para que a gente não atinja a casa de 1 milhão de mortes, por exemplo, até o final do ano. Então, é preciso agora ter uma política de enfrentamento necessária, porque aumenta velozmente o número de casos, e com a variante Delta, que é a variante que a gente chama essa indiana, mas que agora a OMS está dando uma nomenclatura para cada uma dessas variantes. A variante de Manaus eu acho que é beta, enfim, tem uma nomenclatura agora para a gente ir se acostumando. A variante Delta, ela está se espalhando pelo mundo inteiro, né? A Inglaterra hoje identifica mais ou menos em torno de 90% dos casos está relacionado à variante Delta. E isso provavelmente a gente não tem medidas de vigilância para segurar a transmissão dessa variante. Então, isso provavelmente vai impactar também para o incremento de uma terceira onda. Então, não temos vacina em níveis que a gente possa pensar em parar a pandemia, não tem suporte do Estado para que as pessoas fiquem em casa,
E o maior problema, eu acho, é o estresse do sistema do SUS, com uma ausência de política dentro do sistema de saúde. Então, atenção primária, para identificar casos, para que impeça a sua evolução. Não é o tratamento precoce, mas é a orientação, tanto na prevenção e na doença, para que possa tomar oxigênio no momento certo, né? Ter leitos disponíveis para a população poder se socorrer. Então, são políticas necessárias para que a gente não tenha a terceira onda e, tendo a terceira onda, que possa reduzir o número de mortes com o sistema de saúde. Então, ainda eu penso que a terceira onda é uma realidade provável, né? Mas é uma realidade que se avizinha caso a gente mantenha uma política negacionista no país. Agora, polêmicas é o que não faltam aqui no nosso país, irmão. E uma das últimas se dá em torno dessa realização da Copa América após a desistência da Argentina em realizar o torneio. Os especialistas têm dito que organizar as disputas por aqui pode ampliar muito os riscos de infecções pelo coronavírus, já que teríamos 9 seleções se deslocando por 4 estados do Brasil. O senhor concorda com essa avaliação, irmão? A Copa América no Brasil eleva os riscos da pandemia? O Brasil não está numa posição epidemiológica confortável para receber eventos internacionais, né? Não há controle nos aeroportos. Por mais que a gente tome todo o cuidado, vai haver deslocamento de profissionais, enfim, hotéis. Isso gera aglomerações e não é conveniente. Então, o Brasil precisaria estar numa situação epidemiológica muito melhor para poder receber eventos internacionais dessa natureza. É um erro, infelizmente, mais uma vez, um erro do Estado brasileiro. O Senado acabou instaurando essa comissão parlamentar de inquérito para averiguar as responsabilidades diante do caos na saúde no país, isso após uma ordem do Supremo Tribunal Federal. Os trabalhos da CPI vão avançando e evidenciando uma série de crimes cometidos pelos gestores públicos, irmão. O senhor acha que essa investigação vai trazer resultados efetivos na punição dos responsáveis por esse morticínio que está colocado? Como é que o senhor tem observado? O que pode destacar dos trabalhos dessa CPI? A CPI, Anderson, tem cumprido um papel importante, né? Principalmente no esclarecimento das ações do governo e do próprio Ministério da Saúde. Eu acho que tem muita coisa, a questão da vacina é importante, e mostra que o governo não apostou nas vacinas, não fez o movimento necessário para a compra de vacinas lá no meio do ano passado, quando estava se colocando a necessidade a partir da compra e dos contratos. Além disso, já mostra aí que há toda uma condução paralela, né, da epidemia no Brasil, que não é a condução do Ministério. E, ao mesmo tempo, a CPI também começa a chamar a atenção da sociedade do ponto de vista de como enfrentar a pandemia. Então, algumas questões são bem colocadas. O próprio Ministério da Saúde já começa, como eu falei, a dar um certo tom, né, na questão da vacina, por exemplo, enfim, coisas que não se via, questão da comunicação. Então, isso começa a ser cobrado e começa a ter algum nível de resposta, mas longe ainda daquilo que é necessário para enfrentar e reduzir casos e mortes no Brasil. Para finalizar, irmão, a Fiocruz, instituição da qual o senhor é pesquisador, anunciou que passará a produzir o ingrediente farmacêutico ativo, o famoso IFA, da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 ainda este mês de junho. Esse fato pode elevar a disponibilidade de imunizantes no país em que escala, irmão? Há uma previsão de quantas vacinas poderão ser produzidas por mês a partir do momento em que tivermos o IFA 100% nacional? Anderson, obrigado por essa pergunta, porque a Fiocruz, junto com o Butantan, foram as duas instituições que desde o início apostaram nas vacinas, né? Desde junho, a Fiocruz já vem trabalhando e analisando um conjunto de ofertas que já existiam naquele momento no mundo inteiro, e essa da AstraZeneca foi a que pareceu para os especialistas a melhor, em função de uma série de questões fabris e também de distribuição, enfim, uma série de questões colocadas, além de ser uma inovação, né,
o mundo inteiro começa a trabalhar a vacina de vetor viral e a gente precisava iniciar uma inovação com plataformas capazes de desenvolver, produzir vacinas com essa tecnologia, uma tecnologia nova no mundo inteiro. Não existe vacina de vetor viral e o mundo começa a produzir vacina de vetor viral. Então isso para nós foi importante, essa escolha. E na medida em que essa escolha se colocou e a Fiocruz começou a negociação com a China e com os produtores da AstraZeneca, e aí tem uma conjugação, né? Porque a China produz o IFA necessário, que é esse ingrediente. Nós no início estávamos recebendo já a parte da tecnologia. Desde o início do ano, compramos algumas vacinas para poder já ter o aporte de vacinas para o Brasil, mas o mais importante para a Fiocruz é a transferência tecnológica. Eu acho que isso vai ser um legado importante dessa pandemia. A Fiocruz já produz vacinas, né? A gente produz vacina de febre amarela, do início ao fim, enfim, outras vacinas, mas o ingrediente farmacêutico ativo ele é fundamental para que a gente tenha autonomia na produção nacional. E isso significa um grande investimento institucional e da Fiocruz. Então, com o ingrediente que chegou essa semana, e a gente já está recebendo, né, parte desses ingredientes, é possível que a partir de outubro, essa é a nossa programação, a gente já tenha total autonomia na produção da vacina. E aí não vamos mais depender de importar IFAs, que é o que vem acontecendo, e a dificuldade da relação internacional, inclusive do Brasil com a China, que dificulta, né? E na medida que a gente tem essa tecnologia, a gente começa a ter total autonomia para a produção. Então essa produção provável capacidade é de 900 mil a 1 milhão de vacinas por dia. Então, isso significa em torno de quase 30 milhões de vacinas mês, e essa autonomia é fundamental. Com a autonomia, a gente vai ser capaz de, certamente, já no início do ano, abastecer toda a rede, ou pelo menos boa parte da rede do SUS, com a vacina da AstraZeneca, com a Fiocruz produzindo com total autonomia. Então a capacidade é essa do que está sendo colocado, em torno de 1 milhão de vacinas por dia, e a gente espera que consiga cumprir todas as etapas, né? Não é simples, não é fácil, é complexo, tem variáveis, algumas até que em determinados momentos a gente não consegue controlar, em outras a gente controla, mas na medida que tem um investimento tecnológico, a Fiocruz é capaz de produzir. Então, em torno de 1 milhão de vacinas por dia. Esperamos que com isso a gente cumpra e consiga cobrir a população brasileira com a vacina necessária. Até lá, temos que importar, comprar vacinas para que a gente acelere aí até o final do ano pelo menos 70-75% da população vacinada. Irmão, muito obrigado por você se dispor a conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar também meu forte abraço. Eu agradeço mais uma vez, Anderson, por essa oportunidade de poder esclarecer para a população, para os seus ouvintes, né, o que vem acontecendo no Brasil com relação à pandemia. Vamos torcer para que a gente não receba essas variantes que estão circulando no mundo, e aí a Copa América pode ser um vetor para isso, como já falamos, mas torcer para que a gente consiga enfrentar de forma clara, de forma direta e com a ciência, né? E principalmente com investimento no Sistema Único de Saúde, que é o necessário para a gente poder controlar essa pandemia. Obrigado mais uma vez. Conversamos aqui com o médico, pneumologista e pesquisador titular da Fiocruz, Hermano Albuquerque de Castro. E antes de nós irmos para o nosso próximo intervalo, eu quero fazer aqui um comunicado muito triste, que foi o falecimento, na manhã de ontem, do presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios, Telégrafos e Similares do Rio de Janeiro, Sintect RJ, Ronaldo Martins. Ronaldo é mais uma vítima da Covid-19 aqui no nosso país. Ele que sempre conversava conosco aqui no Faixa Livre a respeito das questões relativas aos Correios.
Ronaldão, como era conhecido no meio sindical, estava internado desde o último dia 30 com a Covid-19, foi entubado na quarta-feira, dia 2, e não resistiu ao agravamento do seu estado de saúde. Nós lamentamos demais a perda desse grande lutador pela classe trabalhadora, um grande nome do sindicalismo nacional que nos deixa. Eu quero deixar aqui a nossa solidariedade à família do Ronaldo Martins e a todos os trabalhadores da empresa de Correios e Telégrafos. Infelizmente, é mais um que se vai pelo descaso do governo Bolsonaro com essa Covid-19. Ronaldo Martins, presente. Vamos agora ao nosso próximo intervalo. Voltaremos já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o engenheiro elétrico e especialista em conservação de energia, Luiz Pereira. Luiz Pereira, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do programa Faixa Livre. É uma satisfação enorme voltar a este programa num momento bastante crítico para o setor elétrico. Vamos lá. Luiz, muito obrigado por você mais uma vez estar aqui dialogando conosco no programa. Luiz, parece que infelizmente o Brasil não aprendeu a lição daquele racionamento que tivemos 20 anos atrás, lá em 2001. Ao mesmo tempo em que o Congresso dá os primeiros passos para a privatização da Eletrobras, nós atravessamos um período de grave escassez de chuvas que pode provocar um novo racionamento no país. O nível dos reservatórios anda baixíssimo, o que dificulta enormemente a produção de energia, visto que a nossa matriz é baseada nas hidrelétricas. A minha pergunta é simples, Luiz. Qual é o risco de nós brasileiros sermos obrigados a poupar energia? Olha, Anderson, eu achei interessante você usar a expressão risco de poupar. Sim, temos um risco de poupar. Poupar, até eu acho que é uma atitude cidadã. Eu acho que poupar energia é uma atitude de quem tem preocupações com o planeta, com o país, com a economia e tudo mais. Poupar é uma atitude positiva. Então, acho que poupar é uma coisa boa. Eu, durante muito tempo, trabalhei num programa da Eletrobras chamado Procel. O Procel é um Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica. A ideia essa palavra conservação, que você viu, inclusive, aí no meu currículo da minha especialidade, na verdade, pode ser traduzida como uma atitude de usar de um modo eficiente a energia elétrica. Essa é a ideia. Essa é a ideia que deve ser passada para os consumidores e para as empresas e tudo mais. Essa ideia é boa, né? Nós temos, assim, esse período complicado com seca, a privatização da Eletrobras, isso de nível baixo dos reservatórios. E, então, neste momento, uma boa atitude é poupar. Um documento do Operador Nacional do Sistema Elétrico prevê um quadro alarmante para os reservatórios das hidrelétricas este ano, Luiz. Pelo menos 8 grandes usinas instaladas na região sudeste devem ficar com seus reservatórios perto do colapso total em 30 de novembro, fim do período de estiagem, segundo nota técnica enviada à Agência Nacional de Águas. 5 dessas unidades podem chegar ao fim do período de seca com seus volumes úteis esgotados. Sabendo de uma situação como essa, faltou o planejamento das autoridades, Luiz? Olha, Anderson, no momento, dizer assim, faltou o planejamento, temos que analisar um pouco essa situação. Veja só, o Serviço Nacional de Meteorologia, SNM, ele emitiu um alerta para a região sudeste, centro-oeste e sul, de que nós teremos uma emergência hidrológica. Olha, essa é uma questão do clima, né? Uma questão que, vamos dizer assim, é previsível dentro de certos parâmetros. No momento, pelo que eu pude me informar exatamente com esse pessoal que cuida do clima, é que nós estamos vivendo um período com a influência do chamado Laninha. O que o Laninha
é diferente do El Niño. O Laninha exatamente provoca essa situação onde nós temos a região norte com enchentes, no Amazonas estão acontecendo enchentes. E na região sudeste, centro-oeste, a principal região econômica do país, com seca, um momento de seca, com uma previsão, nós estamos ainda em junho, de que isso vá até novembro. Quer dizer, então é alarmante, são 5 meses, é bastante coisa, né? Então, o que acontece com esse Laninha? O Laninha, ele acabou com uma coisa muito favorável que acontece, que é aquele vento que vem do oceano, passa pelo Amazonas, se enche de umidade da floresta amazônica e despeja a umidade aqui na região sul. Essa é a situação boa da existência de nós temos uma floresta amazônica. Com o desmatamento, esses chamados rios voadores, que é como eles chamam, eles diminuíram muito. Então, isso provocou isso. Quer dizer, então, você fala em planejamento, mas no setor elétrico, ninguém planejou desmatamento, entende? Então, se aconteceu isso, nós pioramos a situação já criada pelo Laninha, tá? Quer dizer, então, é uma coisa assim, que você tem que planejar, mas planejar dentro de certos parâmetros, né? Porque isso depende de uma porção de outras considerações. Agora, então, eu diria assim, faltou planejamento? Bem, pode ter sido um planejamento que não foi muito abrangente, mas também faltou muito, foi investimento. Agora, parece que o foco de toda essa crise se dá na bacia do Rio Paraná, que alimenta a principal hidrelétrica do país, a de Itaipu. Não é isso, Luiz? Sim, Anderson. O foco hoje é a bacia do Paraná. Olha, a bacia do Paraná é muito interessante. A gente tem que pensar um pouco. A bacia do Rio Paraná, ela é uma das principais bacias para a questão energética, ou de energia elétrica e produção de energia elétrica no Brasil e talvez na América do Sul. É realmente muito importante. Por quê? Vejamos, o Rio Paraná, a gente pensa assim, quando pensa em chuvas, as chuvas têm que acontecer na nascente. Onde é a nascente do Rio Paraná? O Rio Paraná é um rio muito peculiar, ele não tem uma nascente. Ele é formado, na verdade, pela junção de 2 rios. O rio Paranaíba, que nasce em Minas Gerais, mais lá para Serra da Canastra, acima da Serra da Canastra, e o Rio Grande, que nasce no sul de Minas, ali na região de Furnas. Então, esses 2 rios se juntam e formam o Rio Paraná, exatamente ali, já no estado de São Paulo. Então, ele percorre o estado de São Paulo todo, vai descendo, recebe diversos afluentes, como Tietê, Paranapanema, etc., rios grandes, né? E depois ele vai descendo até ele se tornar, depois da Foz do Iguaçu, as cataratas lá do Iguaçu, ele se torna um rio totalmente argentino, nas 2 margens. Então ele passa a ser argentino durante bastante tempo, até chegando mais ao sul, já próximo lá com o Uruguai, ele recebe um afluente muito caudaloso, que é o Rio Uruguai. Então, o Rio Paraná termina ali e se junta com o Rio Uruguai e forma o Rio da Prata. O Rio da Prata, cuja foz, ali no Oceano Atlântico, é onde fica nas proximidades de Buenos Aires, do lado argentino, e Montevidéu, do lado uruguaio. Quer dizer, então, é um rio que percorre uma região muito importante. O Rio Paraná tem cerca de 50 ou mais de 50 hidrelétricas, juntamente com seus afluentes, evidentemente, contando todos os afluentes. Essa chamada Bacia do Paraná. Então, a Bacia do Paraná, ela é
importantíssima, é fundamental para o Brasil, até mais do que, eu diria, o Rio Amazonas e o Rio São Francisco em matéria de produção de energia elétrica. Claro que o Rio Amazonas é um rio maior, mais caudaloso, e percorre uma região junto do Equador, tropical. Mas o rio, a bacia do Rio Paraná, para nós, é fundamental, é importante. Então, assim, a gente tem que tratar isso, esse alerta do Serviço Nacional de Meteorologia, com muito carinho, com muito cuidado, porque se eles fazem essa previsão, e eles têm bastantes equipamentos e têm condições de fazer uma previsão desse tipo, é preciso que a gente encare com seriedade, porque a Bacia do Paraná é fundamental para o Brasil e para a América do Sul também. E há uma saída neste momento para que evitemos um novo racionamento de energia em meio a uma pandemia, Luiz? Bom, Anderson, você fala em saídas para o racionamento, né? Então, evidentemente, nós ficamos pensando assim, bom, o que é possível fazer para se evitar uma situação dessa? Bom, aí o operador nacional do sistema, ou enfim, o ministro das Minas, elencaram algumas medidas, né? O governo tem essa visão autoritária, negacionista, e não é conectado com a população, com a questão humana, nem nada disso. Então, ele pensa em medidas autoritárias, né? A primeira coisa, bandeira vermelha, vamos aumentar a energia elétrica, porque aumentando a energia elétrica as pessoas vão gastar menos para não sair muito caro no final do mês. Isso aí é uma punição para o consumidor, porque a bandeira vermelha foi dividida em bandeira 1 e bandeira 2 e aumentou-se ainda mais o preço da energia, a tarifa. Quer dizer, então, essa primeira medida foi uma medida exatamente punitiva. Tomou outras medidas também, que é importar a energia da Argentina ou do Uruguai, que já existe normalmente uma troca do Uruguai da Argentina e até do Paraguai, através de Itaipu. Isso daí, quer dizer, é uma medida que não vai pesar muito na questão. Né? Falam em outras coisas, como, por exemplo, evitar a irrigação, acabar com não fazer irrigação tirando água dos rios, né, nessa região durante esse período todo. Bem, como é que esse pessoal que trabalha no campo vai poder irrigar a terra? Tem que ter alguma forma. Se não chove, tem que irrigar de alguma forma. Então, ele proíbe, faz uma proibição, mas não dá solução, né? E, além disso, quer dizer, é uma coisa assim, que uma situação que afeta todo mundo, afeta a economia, e a gente fica assim, o que podemos fazer nesse período? Eu acho que, assim, penso assim, o consumidor, ele pode ter uma atitude de usar a energia de uma forma mais efetiva, mais eficiente, diminuir o consumo, evitar desperdícios, etc. Tudo isso tudo bem, isso é uma atitude, como eu já até falei para você, a atitude de poupar energia, economizar, numa hora dessa, dá uma contribuição, mas vamos dizer, não isso já é uma atitude que deve ser normal da população, não é uma atitude extraordinária. E, além disso, o governo fala nisso, mas não diz nada, não instrui o que se deve fazer, tem que pressionar as empresas que produzem equipamentos para produzir equipamentos mais eficientes e tudo mais, entende? Então, é o seguinte, é um esforço que tem que ser um esforço de todo mundo, tá? Mas a gente, infelizmente, está num governo em que esses assuntos acabam são conduzidos de uma forma autoritária, sem discussão, sem participação, e não se pensa, entende, nunca na população, que já está sofrendo uma série de restrições, ainda que vai ficar com mais essa restrição,
por falta, entende, de uma visão mais clara, mais científica da situação que esse governo, infelizmente, não tem. A grande questão, Luiz, é que o uso das termoelétricas, ainda que reduza o risco de racionamento, joga a conta da irresponsabilidade dos gestores na população, que terá de pagar mais pela energia. Só as usinas termoelétricas podem dar conta dessa demanda de energia, Luiz. Não há uma fonte mais barata e menos poluente que possa suprir o nosso consumo? Bem, uma das medidas do governo, uma das primeiras que ele pensou, foi naturalmente em aumentar a geração térmica. Já falamos bastante disso há algum tempo atrás. A energia térmica, ela encarece a tarifa para o consumidor e é poluente, né? Uma fonte fóssil. O combustível para essas térmicas, excluindo a nuclear, que é térmica também, mas a nuclear é um caso à parte, ela pode ser de gás natural, pode ser de óleo de combustível, óleo diesel, e pode ser de carvão também, né? Então, todas essas fontes são poluentes e encarecem bastante. Agora, não temos muitas outras saídas, porque as outras fontes renováveis, naturalmente, elas têm as suas limitações. Eu já toquei nisso da outra vez. A energia solar e a energia eólica são duas fontes limpas, boas. O Brasil tem bastante possibilidades nessa área, mas elas são intermitentes. A solar só quando tem sol, de noite não tem, dias nublados sem sol diminui bastante a capacidade. A eólica depende dos ventos, que pode não ter, pode ser muito forte, pode não estar no lugar correto, né? Agora, essas duas fontes, uma boa notícia nesse sentido é que o custo dela tem diminuído bastante, está chegando a ser pela metade do que era no início, quando a gente começou a usar energia solar e eólica. Então, é bastante promissor, principalmente a eólica tem sido bastante promissor para o Brasil. Agora, depende também da indústria brasileira começar a produzir os equipamentos para realmente baratear o custo, né? E a nossa indústria está bastante devagar, a economia do Brasil está um pouco devagar. A outra fonte que eu queria falar, que é uma fonte não muito prestigiada, mas que tem a sua participação importante num país como o Brasil, é a biomassa. O que é a biomassa? A biomassa é quando você queima todo tipo de matéria orgânica, que pode ser de origem vegetal ou animal, madeira, resíduos, plantas, resto de alimento, excremento, lixo, tudo isso é considerado. Então, a biomassa tem dado uma contribuição bastante, principalmente no interior e em algumas regiões especiais do Brasil, onde você tem esse material disponível para transformar ele em energia elétrica, entende? Usando usinas que são usinas térmicas, mas especiais para esse tipo de combustível. Então, essas são as possibilidades que a gente tem para encarar essa situação, para diminuir um pouco a situação. É isso. Nós já conversamos a respeito disso aqui no programa, Luiz, mas faz-se necessário que eu repita essa pergunta. Por que, depois de todo esse tempo, o Brasil não investiu na diversificação da sua matriz energética? É inadmissível que um país tropical, com toda essa variedade de recursos naturais, dependa única e exclusivamente das hidrelétricas, Luiz. O Anderson, essa questão da diversificação da nossa matriz já é uma preocupação antiga de quem trabalha no setor. Mas nós temos, não tem a menor dúvida, uma dependência da hidroeletricidade, por causa da situação do país, por causa da quantidade de rios que nós temos. E isso não é ruim em si, porque a energia hidráulica é uma energia limpa, é uma energia que, de certa forma, até bem mais barata que as outras formas de energia. É claro que a construção de usinas e construção de reservatórios tem que tomar certos cuidados, porque você vai inundar terras,
essas terras, às vezes, são terras agriculturáveis ou são terras em que existe uma população indígena habitando, ou você mexe com os rios e você altera a vazão dos rios e isso pode mudar a situação das pessoas que vivem da pesca e tudo mais. Então, essa questão humana, essa questão ambiental, essa questão de populações indígenas deve ser levada em conta, e o que nós temos visto até agora, infelizmente, é um desrespeito total a isso. Quer dizer, nós devemos, eu sou favorável a que a gente invista em usinas hidrelétricas, se possível com um reservatório, ou, se não for possível, a fio d'água, mas que isso seja feito com todo o cuidado, evitando-se criar problemas com populações que já estão lá arraigadas na terra, que dependem da terra e que têm que ser respeitadas nos seus direitos, né? As energias renováveis possíveis de diminuir um pouco a dependência da hidroeletricidade são a solar e a eólica. Eu já toquei nesse assunto aqui, são bastante promissoras para o Brasil. O Brasil tem muitas possibilidades e agora nós estamos observando até uma queda pela metade do preço, do custo dos equipamentos de solar e eólico, especialmente a eólica. Ela está crescendo bastante no Brasil, e eu acho que o Brasil deveria incentivar, devia haver um incentivo nesse sentido, embora essas duas fontes sejam fontes intermitentes e elas são complementares à hidroeletricidade, porque ela não tem assim, 24 horas do dia a energia solar ou a eólica. E temos também uma outra possibilidade que eu não acho que seja assim uma grande solução, e ela não tem assim grandes contribuições no Brasil, mas é significativa, que é a biomassa. A biomassa é significativa num país como o Brasil, em que em certas áreas do país é possível se usar a biomassa. O que é biomassa? A biomassa é qualquer matéria orgânica, seja de origem vegetal ou animal, planta, madeira, resíduos, restos de alimentos, excremento, lixo, essas coisas todas, né? E essas energias renováveis teriam que ser incentivadas dentro das características de cada região. Então, é isso, é uma coisa assim, que a hidroeletricidade tem que ser tratada de uma forma mais respeitosa. A gente tem que usar e incentivar a hidroeletricidade, mas levando em conta os direitos das populações e não passar por cima do problema de forma autoritária, como tem sido feito até agora. A grande questão, Luiz, é que nós estamos enfrentando um momento onde a atividade econômica está profundamente prejudicada por conta da pandemia, ou seja, há evidentemente um consumo de energia muito inferior ao que teríamos caso o país estivesse em franca ascensão. Isso significa que a desgraça que se abate sobre o país com essa crise de saúde pode nos salvar de um colapso energético, Luiz? Anderson, infelizmente, a sua afirmação, eu diria que é verdadeira, né? Infelizmente, porque o que nós vemos hoje é que a pandemia, de certa forma, contribuiu para nos salvar do colapso energético de uma forma muito dramática, né? Porque seria ideal que não tivesse isso tudo. Mas agora, veja só, a atividade econômica no Brasil ficou muito prejudicada com essa situação. O consumo ficou mais baixo, até o consumo de energia elétrica, o residencial aumentou, porque as pessoas ficam mais em casa, mas a atividade comercial diminuiu bastante, industrial diminuiu bastante, e, infelizmente, a gente tem que pensar o seguinte: não podemos
contar com desgraças para nos salvar, né? A gente tem que procurar nos salvar com coisas positivas, com coisas boas que a gente possa realizar sem depender dessa situação assim tão nós temos tão ruim, né? Parece que isso é chamado de o novo normal. Parece que a pandemia mudou o mundo, não mudou o mundo, o mundo já não é mais o mesmo, e dizem que nunca mais vai voltar a ser como era antes, mas esperamos que muitas coisas sejam resgatadas, que a gente possa ter que esse nosso novo normal seja um normal onde a gente possa viver bem e de uma forma positiva, tá? Em meio a tudo isso, Luiz, como eu já citei anteriormente, nós temos a privatização da Eletrobras avançando. Qual é o efeito que essa entrega da empresa pode produzir em um cenário de quase iminente racionamento, Luiz? Olha, Anderson, você tocou num assunto muito importante. Neste momento de caos, nesse momento de alertas que fazem um quadro muito difícil para a gente no setor energético, o governo vem e começa a falar em privatizar a Eletrobras, a nossa maior empresa no setor elétrico, empresa que foi responsável por... Hoje nós temos essa capacidade toda e esse sistema nosso todo interligado. E só para você ter uma ideia, para os ouvintes terem uma ideia, é o seguinte, a Eletrobras, ela tem hoje, na Eletrobras, 30% da capacidade instalada do Brasil. É um número bastante expressivo. No momento em que você prevê falta de energia, você ter 30% da capacidade instalada é bastante grande. Só da parte hídrica, a responsabilidade da Eletrobras é por 40%. Isso sem contar Itaipu. Itaipu não conta porque é uma empresa multinacional, mas, na verdade, é uma das grandes fontes nossa de energia hidrelétrica é Itaipu. E a Eletrobras tem também 44% das linhas de transmissão. As linhas de transmissão são fundamentais num sistema interligado como o nosso. Por quê? Se falta energia no Sudeste, você pode trazer energia onde está chovendo, de ter mais água no Norte e até no Nordeste, que não está tão ruim, você pode trazer energia elétrica para suprir a região, complementar da região Sudeste, essa nossa região aqui, Centro-Oeste e até o Sul. Como? Pelas linhas de transmissão. A linha de transmissão possibilita você transportar a energia para qualquer ponto do Brasil. O Brasil praticamente é todo interligado, como se fosse um único sistema. Não são sistemas isolados, temos poucos sistemas isolados hoje no Brasil, assim, nas pontas. O Brasil é todo coberto por linhas de transmissão e por diversas... que interligam os diversos sistemas, diversas usinas que geram a energia elétrica. Então, isso daí é fundamental. Quem entende desse assunto de meteorologia é o professor Carlos Nobre, né? Eu peguei uma frase dele aqui, muito importante. Eu costumo dizer, sempre usei essa expressão, privatizar a Eletrobras é uma burrice muito grande. Pois bem, o professor Carlos Nobre foi adiante, ele completou a minha frase. Ele falou assim, privatizar a Eletrobras não é apenas uma burrice, é um crime de lesa pátria. Ótimo, agora eu vou adotar essa frase. Privatizar a Eletrobras é um crime de lesa pátria. Realmente é uma burrice acompanhada de um crime. E cá para nós, a situação em que nós temos hoje da pandemia no Brasil, o momento não é de privatizar, o momento é de vacinar a população toda, né? Eles falam sempre assim, a Eletrobras precisa ser privatizada porque não tem capacidade econômica. Na verdade, a participação privada
O Brasil é de 30%. E você nunca vê uma empresa privada entrar num leilão para geração nova de energia elétrica, não já de usinas existentes, mas geração nova, sozinha. Não, ela sempre vem junto com o braço estatal, pendurada no braço estatal, né? Vendendo a Eletrobras, a nossa apreciação é que o investimento novo de novas fontes vai diminuir bastante, praticamente não existir mais, porque o braço estatal sempre é que impulsiona essas empresas. Então, me parece que isso é um momento muito ruim para se tratar desse assunto, até porque se a gente olhar para o resto do mundo, o que acontece no resto do mundo? As empresas, os países que têm energia hidrelétrica, retém essa energia elétrica como estatal. Ela é principalmente estatal em quase todo o mundo. Por quê? Ela sendo estatal, ela não só controla melhor o setor, como diminui muito os preços. Por quê? A iniciativa privada, evidentemente, ela só visa o lucro para os seus sócios, empreendedores, acionistas, né? Eu falei aqui que eu trabalhei no programa de uso eficiente de energia, o Procel. O Procel é o tipo do empreendimento que a iniciativa privada não tem interesse nenhum. Por quê? Vai todo mundo economizar energia, eles vão faturar menos, né? Então eles não vão aprovar. Então, infelizmente, a gente está nessa situação. Então, nós temos que fazer uma grande oposição à privatização da Eletrobras. Para terminar, Luiz, dá para se apontar um culpado por todo esse cenário de caos energético que o país atravessa? Mesmo das gestões passadas, há alguém que tenha maior responsabilidade nesse quadro? Bom, você pergunta assim, quem é o culpado, quem é pelo menos o responsável por essa situação? Eu acho a palavra assim, culpa um pouco pesada, né? Porque assim, não existe um culpado, existe um sistema todo que domina hoje a nossa economia e o nosso meio ambiente e as estatais, que não é favorável ao desenvolvimento. É um governo que não tem preocupações científicas, que nega o real e não tem preocupações de pesquisa, de planejamento, e nada disso. É um governo que trabalha contra a ciência e até contra a realidade. Quer dizer, então, responsável, sim, o governo é responsável, ele mais atrapalha do que ajuda hoje. Agora, o consumidor, eu já disse, o consumidor tem a sua parte, né? Eu acho que se o ministro, em vez de falar, olha, os consumidores devem fazer o uso racional de energia, ele deve, na verdade, dizer o que é isso, o que eu devo fazer como consumidor. É claro que ele aumenta a tarifa e o consumidor vai gastar menos energia elétrica para pagar menos a tarifa de energia elétrica, porque é muito cara. Mas, na verdade, não é isso que a gente quer. O que a gente quer, e isso é o programa da Eletrobras, é bem claro, o que a gente quer é um uso eficiente da energia, que é chamado de uso racional. Eu não gosto muito dessa palavra racional. Uso eficiente da energia, ou seja, é você consumir menos energia em favor do meio ambiente, em favor do país, em favor da economia, mas não ter o benefício que a energia lhe proporciona diminuído. Sem que você diminua o benefício, você pode usar de uma forma mais inteligente, mais eficiente a energia. E esse programa que o governo deveria fazer era incentivar não só os consumidores a saberem usar melhor a energia, como também obrigar a que as empresas que fabricam equipamentos fabriquem equipamentos mais eficientes, que consumam menos energia, proporcionando o mesmo trabalho, o mesmo serviço. E vocês devem se lembrar dessas etiquetas do Procel, por exemplo, nas geladeiras. Quando você vai comprar uma geladeira, tem uma etiqueta lá que te informa: esse equipamento
é mais eficiente, é classificado A, B, C, D, o A é o mais eficiente. Ou seja, às vezes você compra pelo preço, o preço pode ser, às vezes, um pouco mais caro, porque a tecnologia é mais avançada, então você prefere um mais barato e menos eficiente. Quando o consumidor deve optar pelo equipamento que é mais eficiente, mesmo que seja um pouco mais caro, porque se uma geladeira, por exemplo, que eu estou citando, você tem a geladeira aí durante 10 anos, em 10 anos o consumo de energia elétrica menor que ela vai ter, paga em muito essa diferença do preço, entende? Então é muito mais vantajoso, pensando-se em médio e longo prazo, você ter equipamento. Então é isso que o governo deveria fazer, deveria não só fazer uma coisa didática voltada para o consumidor, como também para a indústria, produzindo equipamentos mais eficientes. Então é isso aí. Todos nós somos responsáveis por isso e a gente tem que vender essa ideia. Vamos todos nós colaborar para esse momento. Luiz Pereira, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui também o meu abraço. Bom, Anderson, eu agradeço o Faixa Livre, essa oportunidade de estar mais uma vez conversando num momento grave, um momento em que a gente precisa ter muita consciência do que está fazendo, e foi uma satisfação muito grande. Eu espero que haja outras oportunidades e que a gente, quando voltar, volte numa situação melhor. Um grande abraço para todos. Conversamos aqui com o engenheiro elétrico e especialista em conservação de energia, Luiz Pereira. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!